Arthur B. Silva. Estou concluindo a minha investigação inicial sobre o que é a realidade. Para os outros que quiserem entender, eu deixei as minhas outras gravações em uma playlist nesse mesmo canal. Ok, vamos lá. Na mesma perspectiva do princípio hermético do mentalismo sobre Deus como um todo, ele está além das convenções humanas. Não se trata de um Deus pessoal, que age e se comporta com paixões dos homens, mas uma parte da essência do todo, que todos os seres teriam em seu interior. No fim, todo mundo é um só. Mas, agora abordando outros 5 princípios herméticos, o princípio da vibração, o da polaridade, o princípio do gênero, a lei do ritmo e o da causa e efeito. Mas não necessariamente nessa ordem. Citando o princípio da vibração, nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Tudo se move, pois tudo vibra. Tudo é composto de átomos em constante vibração. O movimento é o que leva a mudanças e as vibrações ocorrem em diferentes graus. O que existe é o constante processo de vir a ser. Mas se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém estiver lá para presenciá-la, ela faz algum barulho? Ser é perceber ou ser percebido. O universo foi criado para ser percebido. As correntes da realidade foram feitas para serem percebidas, mas não pelos seres da realidade. Nada acontece sem um motivo. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as causas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. É o que diz o princípio de causa e efeito. Uma corrente é o que se refere a uma correnteza, um fluxo singular para cada um dos habitantes da realidade. As correntes nada mais são do que uma sucessão de enredos e cenas, ações que são os elos da corrente, pré-determinados por uma reação anterior, que também serão um elo, a causa das próximas ações. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Essa lei do ritmo demonstra o equilíbrio mantido na realidade. As divisões têm uma função para as correntes. Se um ser tem presença relevante nas sucessões de eventos, ele exerce presença contra as correntes da realidade. E, portanto, tem um papel a cumprir e um fim inevitável a seguir. Um acorrentado não pode mudar o seu destino, nem intervir no de outro acorrentado. Isso seria uma intervenção impossível, ou um deus do medo. E não é só os seres vivos que exercem presença. A matéria ocupa espaço. A matéria nada mais é do que energia vibrando em sua forma mais grosseira. Mas entraremos em maiores detalhes em outro vídeo. Mas lugares também são criações dos seres da realidade. Nesse ciclo determinado de causa e efeito, no fim, ninguém verdadeiramente tem culpa. Com o princípio do gênero, temos mais uma conclusão sobre o controle das correntes da realidade. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. 2 princípios geradores que se manifestam em todo o universo. E gênero, gente, é diferente de sexo, já que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está em planos mentais, naturais e espirituais. Agora, lembrando do princípio da vibração. O movimento é o que leva a mudanças, e as vibrações ocorrem em diferentes graus. Por meio das vibrações podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia. E isso pode ser controlado. E no fim, isso é controlado pelas correntes da realidade. E elas precisam ser regidas por uma entidade. O princípio hermético do gênero nos mostra a natureza possível do regente e das suas correntes. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina. Chamemos então de princípio Ki e princípio An. O princípio Ki seria aquele que dirige sua energia, / vontade e possui a iniciativa,
que se pode traduzir como uma entidade que vai regir as correntes. Por sua vez, o princípio An é o que gera e elabora a obra criadora. Portanto, essas seriam as correntes da realidade. A entidade regente escreveria o destino e deixaria para as correntes da realidade tecerem tal futuro determinado, movendo a matéria do seu estado atual para o seu oposto. Pois, como diz o princípio da polaridade, tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Afinal, se o escuro não é nada além da luz ausente, e o claro não é nada além da escuridão ausente, o fim é a ausência do começo, bem como o começo é a ausência do fim. Mas se parar para pensar, antes do começo teve um momento que terminou. Então, o começo também é o fim. Enfim, as correntes movem o estado para o outro, do começo para o fim, de um oposto para o outro. É por isso que o passado e o futuro têm que estar ligados. É por isso que o conhecimento está no controle das correntes da realidade, agindo no destino da história, na coerência dos eventos, mantendo o equilíbrio. Esse controle das correntes pode ser transferido ou destruído por Tenebres. Mas Tenebres é um assunto para falarmos no futuro. Se gostaram, deixem um gostei, se inscrevam. Só o Deus do Medo pode trazer o outro final. Então, aguardem a minha próxima gravação sobre as regras da realidade. Tchau!